E aí, meu querido, como é que você tá? Tudo bem? Cara, eu estou ótimo. Continuando nossa série aqui do curso de música, curso de partitura. Hoje é a lição 2. Hoje nós vamos falar sobre pulso, compasso, tempo, né? Tempo das notas, tipos de nota, muita coisa hoje. Essa videoaula eu ia fazer ela completa, porém eu percebi que ia dar 1h30. Eu falei assim, não vai dar, né? Vai ficar muito longo, vai ficar ruim para quem assiste e ruim para mim que edita. Né? Então não vou fazer isso. Então eu vou dividir em 2 episódios. Nesse primeiro episódio eu vou fazer a abertura muito importante, falando das notas, falando do tempo, do pulso, do compasso, eu tentando dar alguns exemplos para tentar ilustrar para vocês, para ficar mais fácil de vocês verem, porque não é uma matéria muito fácil de entender. Tá? E na próxima aula a gente vai tentar identificar os compassos. Então eu vou deixar uma aula só para tentar identificar compassos, ver o que é compasso composto, simples, vai ficar para a próxima aula, tá bom? Então vamos lá, aula 2, hoje a gente vai falar de umas coisas muito importantes, tá? Vamos fazer um resumo aqui, ó. Na aula passada a gente mostrou tanto no piano, que é o teclado, né, e tanto no violão, aonde está a posição de cada nota. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link na descrição, que é muito importante você assistir a aula 1 para você entender a aula 2, tá, pessoal? Então a gente viu lá no violão, eu mostrei no braço do violão as posições do dó, do ré, do mi, do fá, das notas agudas, graves, médias, mostrei no teclado também aonde que está cada nota. Então se você não viu, vá lá, porque sem isso aqui você não consegue entender essa aula 2 não, tá bom? Então, resumidamente, nós temos o dó central aqui na quarta casa do teclado, que eu já falei no vídeo passado. Dó, aí vem o ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Você tem que decorar isso aqui, tá, pessoal? Tanto na clave do sol quanto na clave do fá. Falei tudo isso lá, tá lá no vídeo, então assista lá, tá bom? Beleza, pessoal. Hoje nós vamos falar o que é pulsação, tempo e compasso. Vou me dedicar a isso. Cara, não é muito fácil de falar sobre isso não, tá? É difícil de entender e mais difícil de dar aula sobre isso, tá? É um desafio muito grande. Eu tentei fazer uma forma aqui que eu pudesse passar o meu conhecimento para vocês. Não é fácil não, tá? É meio complexo de entender pulso, compasso, tempo. A gente vai dar algumas noções aqui para vocês. Mas de imediato você tem que entender o seguinte. O pulso, né, que a gente sempre começa a falar de pulso, ele não é igual ao pulso cardíaco, não. O pulso cardíaco, ele é variável, né? Então, por exemplo, tem hora que a pessoa tem um pulso rápido, tem hora que tem um pulso devagar. Então, dependendo da condição de saúde da pessoa, ela pode ter variação de pulso. Então, esse pulso musical não tem nada a ver com pulso cardíaco. Então, esquece. Se você tem aula de enfermagem, medicina, esquece pulso, tá? O pulso lá da medicina não é igual ao pulso musical, tá? O pulso musical, ele é mais padronizado, ele não sofre tanta variação igual o pulso humano, né? Então são coisas diferentes. Então vamos lá. O pulso é qualquer dos sinais transitórios periódicos que marcam o ritmo, tá? Então o que marca o ritmo é o pulso. Então, o que seria o pulso então? É o tempo da música que é utilizado para fazer uma comparação da duração da nota e do silêncio. Então, quando você observa o pulso, você observa o momento que as notas estão soando e o momento do silêncio, tá? Então, como eu disse, o pulso ele é uma unidade temporária e de uma obra musical. Como eu disse para vocês também, ó, a pulsação do coração ela é diferente da pulsação musical. Pulsação cardíaca não é sempre a mesma. Em repouso, o coração bate mais devagar. Correndo, os batimentos ficam mais acelerados. Então, você já sabe disso. Então, não vai confundir pulso cardíaco com pulso musical. Bacana, pessoal. Continuando aqui, ó. Vamos dar uma noção aqui bem legal para vocês o que é uma pulsação, tá? Imagine eu batendo palma, ó. No momento que minhas mãos se encostam, a gente chama isso de pulso, tá? Então, no momento que a gente encostar as mãos, a gente vai designar isso aqui como pulso. Lembrando que isso aqui é só uma linguagem para você que está do outro lado entender, você que está iniciando. Porque pode chegar algum técnico, algum professor de música no meu vídeo e não entender o que eu estou falando.
Cara, isso aqui é para iniciante. Eu estou tentando fazer uma linguagem mais didática para iniciante. Então, se você já é formado, nem deveria estar assistindo esse vídeo aqui, né? Então, vai relevando aí, tá? Então, eu estou mostrando aqui uma linguagem para você que está iniciando me entender, tá bom? Então, aqui, ó, o pulso é o momento que eu bato as palmas, ó. Tá, beleza. Vamos entender isso aqui na tela. Vem comigo, ó. No momento que as palmas fecham, teve o pulso, né? Vocês estão vendo que ela está batendo várias vezes aqui, então tem vários pulsos, né? Só que o tempo tem um intervalo em que elas ficam separadas, não tem? Ó, um intervalo, um tempo em que elas ficam separadas. O momento que elas se tocam e depois ela fica um intervalo separado até voltar, ó. Ó o intervalo aí, ó. Esse intervalo em que elas ficam separadas, isso aqui é chamado de tempo. Tá, então eu criei uma didática aqui para vocês entenderem. Qual a diferença do pulso e do tempo? Porque tem gente que às vezes mistura e é bem confuso mesmo. Tem didáticas aí de músicas que confundem muito. Então eu vou dizer assim, isso aqui é uma didática minha, tá, pessoal? Quando as mãos encostarem, nós temos o pulso. E quando as mãos afastarem, nós temos o tempo em que elas ficaram afastadas. Tá bom? Facinho, né? Pulso, tempo que ficou afastado. Beleza? Ó, de novo. Tem pulso, tempo, né? Então, no momento que as mãos se tocam, nós temos o pulso. No momento que as mãos se afastam, nós vamos medir o tempo em que elas ficaram afastadas. Tá bom? Importantíssimo. Então, obviamente, nós vamos ter intervalos de tempo rápido, tipo aí, ó. E nós vamos ter intervalos de tempos longos. Olha esse aqui. Intervalos de tempos longos. Então você já aprendeu a primeira definição. Pulso é o momento em que é emitido aquele som, tá? Na hora que eu toco, emitiu o som, olha o som da palma. E o tempo é o intervalo em que eles ficaram sem som, né? E assim, é uma forma que eu achei mais fácil de vocês entenderem, de explicar. É claro que isso aqui tem milhões de formas de didáticas, né, de explicar. Então, eu aprendi assim, né? No momento que as palmas emitem um som, nós temos o pulso. No momento que as mãos se afastam e tem um intervalo de tempo, nós temos aí o tempo, tá bom, pessoal? Então, bacaninha? Explicadinho? Bom, então, o metrônomo, ele funciona assim. Você vai determinar algumas coisas que é importante dizer no metrônomo, por exemplo, qual compasso, se é 3x4, 2x2, não precisa se preocupar com isso agora, porque a gente vai falar disso exaustivamente neste vídeo e nos próximos vídeos a gente vai falar muito, né, do compasso 3x3, compasso binário, quaternário, então não precisa preocupar agora, eu só quero que você entenda que o metrônomo, ele pede para você qual é o compasso, para ele funcionar bem, tá? Uma coisa que é importante também no metrônomo é o BPM, que é batimentos por minuto, ou seja, quanto maior o BPM, né? Você bota, por exemplo, 100, ele vai bater rapidinho, né? Você bota 20, bata devagar, né? Então, isso aqui é importante. Vamos primeiro só dar uma visualizada aqui no metrônomo. Aqui no metrônomo vocês percebem que ele tem aqui, ó, andamento, tem uma agulha que vai ficar batendo também, e ele tem uma coisa que é muito importante, que é o tempo, né? Então eu já vou aqui, ó, e vou determinar esse tempo aqui para a gente ouvir, tá bom? Então, no caso, eu quero que seja em 80 batimentos por minuto. Vamos ouvir só o 80, só para vocês verem como que é a diferença, ó. Ó, vou diminuir. Tá vendo? Esse aqui é 20. Isso quer dizer que ele demora mais tempo para dar uma batida. Ó, olha isso. Agora eu vou aumentar. Vamos colocar aqui em 100, por exemplo. Tá vendo? Isso é BPM, que é batidas, tá bom? Vamos parar os nossos metrônomos aqui. Então, a primeira coisa que você entendeu do metrônomo
é o BPM, que é a batidas por minuto. Quanto maior a batida, mais rápido, obviamente, ele vai ficar batendo, né? E se você tiver um BPM menor, ele vai bater muito lento. CP, por que é importante você entender BPM? Porque na hora de você executar uma partitura, vai ter escrito lá assim, ó, quantos BPMs você quer, ou seja, a sua partitura vai ser lenta, vai ser rápida, então é importante você entender isso. Por isso que eu estou frisando bem isso aqui. Tá, vamos colocar aqui um compasso, que é um compasso 4x4, que é um compasso que todo mundo já conhece, né? Usado muito no baião, no rock, no reggae, tem um monte de ritmos que usa. É o que mais usa, é o 4x4, tá bom? Vamos ver aqui, ó, o 4x4 para vocês verem. Beleza, eu estou usando aqui tudo as notas semínimas, né? Então vocês estão percebendo aqui que são semínimas. Eu já vou falar das notas, não precisa preocupar, tá bom? E agora eu quero que você entenda a função então do seu metrônomo, né? Por que ele é tão importante? Primeiro, ele é importante para deixar você compassado, ou seja, você vai ficar sempre batendo. Sabe aquelas pessoas que cantam assim? Parabéns pra você nessa data. Isso é fora do tempo, né? Você tem que cantar dentro de um tempo. Então, eu vou colocar 80 aqui, ó, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Por que é importante entender o metrônomo e o BPM, tá? Vamos lá, ó, vou colocar aqui. Ó, vamos soltar. Vamos cantar junto? Parabéns pra você nessa data querida. Beleza? É importantíssimo você entender o BPM para você entender essas batidas por minutos, tá? Vamos aumentar um pouquinho o BPM para vocês verem a diferença agora, ó. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Bacana, pessoal? Deu para vocês entender por que o metrônomo é importante? O metrônomo, ele deixa você compassado. Sabe aquelas pessoas que cantam fora do ritmo? É porque nunca treinou com o metrônomo. No dia que ela começar a executar o metrônomo, ela vai ficar dentro do ritmo. É por isso que o metrônomo é muito importante. Nós que gravamos muito músicas, né? A gente tem que ter uma noção de metrônomo muito boa e sempre estar usando ele para ajudar nas nossas gravações. Eu uso diariamente o metrônomo. Eu uso em aplicativos, uso no celular, uso no Musiccore, né? Eu não vivo sem o metrônomo. As minhas gravações sem os metrônomos ficariam toda irregular. Agora eu vou dar uma mudada aqui para vocês verem. Esse aqui é um compasso 4x4 muito usado no rock, né? Vou mudar aqui um 2x4 só para a gente ver se tem alguma diferença, ó. O ACP é a mesma coisa. Eu posso contar 1, 2, 3, 4. Mas se eu quiser contar, eu posso contar 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Então o que vocês estão percebendo? Que se eu mudar apenas a figura do compasso, ou seja, se é 3x4, 4x4, não vai influenciar tanto se eu não olhar outros aspectos das músicas. Então, isso aqui parece um pouco confuso, mas não é. Ó, pra você ver, vou mudar para o 3x4, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Se eu quiser contar de outra forma, eu posso, ó. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Se eu quiser contar em 4, 1, 2, 3, 4. O que eu quero dizer? Não adianta olhar somente a batida, né, junto com a mudança ali da sua grade de compasso. Ou seja, se é 2x2 ou 3x4, se eu olhar só a batida, eu não vou ver diferença nenhuma. Eu só vou notar a diferença quando eu olhar um conjunto de outros aspectos da música. Aí eu vou colocar uma semínima, né, uma mínima, vou colocar uma colcheia, vou colocar uma pausa. Aí todo esse conjunto vai me dar uma sonoridade diferente, tá? Então é importante. A gente vai mostrar alguns exemplos aqui. Então, para que serve o metrônomo? O metrônomo serve para você regular, né,
o seu ritmo, né? Para deixar você compassado, ou seja, você não vai ficar fora do tempo, né? Então, se você não tem o hábito de usar o metrônomo, eu recomendo muito você usar o metrônomo para que você fique compassado, ou seja, você fique dentro do ritmo, nunca saia do ritmo, tá? Minha mãe, por exemplo, ela canta tudo fora do ritmo, ela começa lento e depois dá uma pausa violenta, né? Aí, por exemplo, ela vai cantar um hino lá, né? Segura na mão de Deus, aí dá pausa. Aí tem que botar até os grilinhos, porque pausou, tá fora do ritmo. Isso é um erro muito comum para os cantores, muito comum. A maioria das pessoas cometem esse erro porque não segue o metrônomo, né? A pessoa que entra atrasada na introdução, a pessoa que fica parado demais, a pessoa que não canta, esquece de cantar, é muito comum. Acontece direto na igreja, nesse domingo mesmo aconteceu, eu estava tocando na igreja. Então é direto por causa da falta de habilidade com o metrônomo, habilidade de você ter compasso de ritmo. Então, minha dica para você, use frequentemente o metrônomo. Não tem dessa, eu sou um músico perfeito, eu tenho ouvido absoluto, eu não preciso de metrônomo. Mentira, precisa sim, todo mundo. Os melhores músicos, os maestros que você imagina aí, eles usam o metrônomo. Então, quem é você para dizer que não precisa do metrônomo? Você precisa sim, tá? Então, use o metrônomo, dica do CP, tá? Tá bom, CP, mas como é que eu olho isso lá no pentagrama, na partitura? O que isso tem a ver com partitura? Isso aqui que eu tô falando é simplesmente a base da partitura. Se você não entender pulso, tempo e compasso, você não saberá nem para onde é o rumo, né, do parabéns para você na partitura, tá? Então, é importantíssimo você entender o que eu falei aqui, tá bom? Beleza? Então vamos lá, vamos ver o que é um compasso então. Bom, eu já sei, CP, que o pulso é no momento que o som sai. Parou de emitir som, então nós temos uma pausa do som, nós temos então, vamos começar a contar o tempo em que o próximo som vai ser emitido. Já sei o que é pulso, já sei o que é tempo. Agora, o que é compasso, CP? Compasso nada mais é do que a organização dos tempos. Então, são vários tempos misturados, embaralhados, eu vou organizar isso de uma forma. Isso é chamado de compasso. Então, eu posso dizer também que seria a organização dos pulsos, por que não, né? Então, o compasso é a organização dos meus tempos musicais. Então, vamos dar uma olhadinha aqui ó, na partitura? Bom, você já sabe que uma partitura ela é formada por notas, por um pentagrama e também por um negócio chamado clave. No caso aqui, essa clave aqui é uma clave de sol e aqui ela está demonstrando para mim aonde está as notas, né? Nós temos então um pentagrama, nós temos aqui a clave. Só que, né, isso aqui está tudo desorganizado, embaralhado. Imagina eu aqui falando para vocês, aluno, toca a 10ª nota aí da clave de sol. Aí você vai contar aqui, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, o CP quer que eu toco isso aqui. Cara, demorou demais para eu chegar nesse trem aqui, demorou demais. Então, ficou desorganizado, né? Vocês estão vendo que está desorganizado? Às vezes o som pode ser ter o mesmo, mas está tudo desorganizado. Agora, olha a diferença. Imagina isso aqui, ó, né? A gente vai colocar agora essas barrinhas aqui, ó. Olha como que ficou mais organizado. Aí eu falo para você, aluno, toca para mim a 2ª nota do compasso 2. Aí você vai vir aqui, ó, peraí, compasso 2. Ah, esse aqui é o primeiro compasso e esse aqui é o segundo. Por que eu sei que é o primeiro? Porque tem uma barrinha amarela aqui, ó. Legal, CP. Então o CP quer que eu toco a 2ª nota do compasso 2. Então é essa daqui, ó. Porque essa aqui é a primeira, essa é a segunda e o compasso 2 é esse. Se eu falar assim para você, toca a nota primeira do compasso 3, aí você vem, primeiro, segundo, terceiro. Então, a primeira nota do compasso 3 está aqui. Toca para mim a 4ª nota do compasso 4, aí você vai vir aqui. Ué, CP, não tem 4 notas, pô, como que tem 4 notas? Então, você já está vendo como é que é fácil até de você identificar o erro, né? Até para identificar erro é muito mais fácil. Então, para que serve o compasso? Organizar os tempos. Se não tivesse o compasso, meu querido, você ficaria louco, doido, né? Até que pode ser que tocando isso fique a mesma coisa. Mesmo que se você não coloque o compasso, o som é o mesmo. A gente vai ver isso aqui. Porém, fica desorganizado, fica
fica muito feio, muito, sei lá, não dá nem pra gente pensar em tocar uma música sem compasso, né, pessoal? Bom, então vamos dar uma olhada nisso aqui, vamos dar uma escutada só para vocês entenderem. Tá, eu tenho aqui a questão, né, do batimento, né, que eu falei lá no metrônomo, né, eu falei sobre isso. Aqui é um BPM, né, batimento por minuto. Então eu estou dizendo aqui que minha nota, essa nota aqui, né, ela vai ser de 60. Mas isso aqui não precisa preocupar, que isso é para frente. A gente vai falar exaustivamente disso. Não precisa preocupar, vamos repetir, vocês vão entender, tá bom? O que eu quero que você olhe nesse exemplo é o seguinte. Não precisa olhar nada além disso, tá? Porque a gente vai avançando aos poucos. Eu quero que você não precisa olhar que é clave de sol, não precisa olhar nada disso. O que eu quero que vocês olhem? Eu quero que vocês olhem que esse intervalo aqui, ó, ele não tem compasso. Ó, tá vendo que aqui tem umas linhazinhas que separa? Essas linhas são as separações dos compassos, beleza? E aqui não tem, porque aqui é um compasso só, né? Gigante. Ele é um 8x1 gigante, né? Enorme. Então a gente percebe que ele não tem compassos, tá? E aqui já tem compassos para a gente facilitar o nosso trabalho. Mas será que a música muda se não tiver compasso? Vamos ouvir? Vamos ouvir a primeira música aqui, ó, tá? E vamos ouvir a segunda. Vamos lá. Eu vou deixar aqui limitado para a gente não ouvir outra. Vamos lá, ó, vamos ouvir a primeira. Beleza? Vamos ver se tem diferença para essa aqui, ó. Vamos lá. Ouve essa aqui agora. Cara, se tiver diferença, é mínima. Eu não vi diferença nenhuma, tá? O que eu estou mostrando aqui para vocês é que a presença do compasso não vai mudar em nada a música. A música continua sendo a mesma, né? Eu posso pôr essa música num compasso só ou em 5, 6 compassos, se eu quiser. Mas o que mudou? Mudou aqui o seguinte, ó. Eu olhando para isso aqui, que confusão do desgrama é isso aqui, ó. Eu não consigo entender nada, né? Eu chego pro aluno e falo assim, toca para mim a 10ª nota. Aí ele tem que contar 1, 2, 3, 4, 5. É muito demorado. Agora aqui não. Toca para mim a 2ª nota do 2º compasso. Aí eu venho aqui, ó. Primeiro compasso, 2º compasso. A 2ª nota é essa. Bem mais rápido, tá vendo? Então é muito mais fácil de você visualizar a partitura com um compasso. Então o que seria o compasso? A forma de organizar a sua partitura, tá? Ela é muito, muito importante. Sem o compasso, pessoal, posso dizer que é quase impossível você tocar uma música. Então, ela é muito, muito importante, beleza? Então, eu já aprendi, CP, que pulso é o momento que o som sai, o espaço entre um som e o outro é o tempo, e o compasso, você me disse que é a forma de organizar essas notas, organizar os tempos, os pulsos, né? Beleza. Vamos agora só citar, porque isso aqui vai ficar para a próxima aula, eu só vou citar, tá? Não precisa preocupar, a próxima aula que eu vou debuiar isso aqui, tá bom? Essa aqui eu só vou citar. Nós temos 3 compassos principais, não são só esses, tem mais, nós temos compassos compostos e etc. Nós temos 3 compassos principais que seria o binário, né, o ternário e o quaternário, tá? E o que seria isso, né? Seria basicamente o seguinte, vamos lá. Então vocês já aprenderam que nós temos aqui as notas que são separadas por compasso. Eu tenho o primeiro, segundo, terceiro, quarto compasso aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4 notas no caso, e as demais a mesma coisa, mas só que temos um compasso binário, ternário e quaternário. O que seria um compasso binário? Seria um compasso onde a gente conta 2 tempos, né? 2 tempos principais, um forte e um não forte. Não precisa preocupar, porque isso é da próxima aula, só estou citando, tá?
Tem o ternário, que seriam 3 tempos, e o quaternário, 4 tempos, tá? Vou parar por aqui, que senão vocês vão começar a confundir. Isso é para a próxima aula, na próxima aula eu vou tratar, tá bom? Então, pulsação nos compassos, elas também são muito importantes, né? Como eu tenho um compasso binário, no caso eu teria 2 pulsações, vamos dizer assim, ó. 1, 2. Ó o maestro como é que faz, ó. 1, 2, tá? Aí nós temos o compasso ternário, que seria 3 pulsações. Nós temos descendo, né? 1, 2, 3. Ó, 1, 2, 3, tá? Aí nós temos o compasso quaternário, que seria 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Não precisa se preocupar, porque isso é para o próximo vídeo, tá bom? Então, não precisa. É só citando para já começar a abrir a mente para o próximo vídeo a gente, ó, arrebentar nisso aqui, tá bom, pessoal? Bom, agora a gente vai entrar no tempo das notas. Cada nota pode ser diferenciada por tempos, né? Então, vamos dar uma olhada nisso, como é que funciona? Então, dá uma olhadinha aqui para mim. Isso aqui nós temos um compasso só, né? Como vocês estão vendo. Ele tem aqui várias notas musicais e vocês estão percebendo que as notas são desenhadas diferentes. CP quer dizer que notas com tempos diferentes têm desenho diferente? Isso aí, meu querido. Então nós vamos ouvir isso aqui e vocês vão perceber a diferença dos tempos. Se você perceber, aqui ó, o que é que vocês perceberam? Que essas notas aqui ó, são bem rápidas e essas aqui são mais lentas, tá? Então vocês estão percebendo que para você formar uma música é importante que tenha uma nota rápida e uma nota lenta, porque senão você não consegue formar a música. Por exemplo, vamos cantar parabéns? Parabéns pra você. Ó o C, ficou parado no C. C, nessa data querida. Tá vendo? Então, as notas têm tempos diferentes. Se não tivesse os tempos, não daria para... Imagina você cantando uma música tudo na mesma nota. Parabéns para você. Não tem como, você tem que ter o espaço da pausa, né? Então, é isso que muda. Um tempo da nota é diferente da outra. E a gente vai falar sobre o tempo das notas. É fundamental que as notas tenham tempo diferente para você entender a frase musical. Senão você não entenderia. Não daria para formar uma música nunca. Porque ela ficaria no mesmo tempo e você não conseguiria entender a frase, tá? Bom, pessoal, agora uma coisa muito importante também é saber desenhar as notas, né? Tô com o meu Galaxy Note aqui, ele vai me ajudar muito nisso, porque aqui ele tem a canetinha, eu consigo desenhar e eu consigo mostrar para vocês. Tô aqui no Galaxy Note 10, vai ajudar demais. A gente tem que aprender a fazer desenho de notas, tá? A gente tem que aprender a fazer desenho de notas. Deixa eu tentar colocar aqui, ó. É o seguinte, a gente vai fazer uma nota musical. Uma nota musical, ela tem vários tipos de desenho, mas o básico, para começar, você tem que saber. O que é uma nota musical? A nota musical, ela tem uma cabecinha, né? Assim, ó. É um pontinho preto, igual eu tô mostrando para vocês. Isso é uma nota, mas eu posso incrementar ela. Eu posso subir uma banderola. Isso aqui é uma nota musical, tá, pessoal? Então você tem que saber desenhar ela, tá? Então você vem, faz uma bolinha, sobe e faz isso aqui, né? Não precisa ser tão bem feito, não. A única coisa que você precisa fazer é a bolinha, a haste e essa chavinha aqui, tá? É muito importante você desenhar, tá? A gente pode fazer vários tipos de nota musical. Deixa eu apagar aqui só para mostrar para vocês. A gente tem vários tipos de notas musicais. E o interessante é você estar fazendo desenhos e também citando o nome da nota, né? Vamos, por exemplo, desenhar uma nota aqui que é
a semínima, que é a mais conhecida, né? Então a gente vai vir aqui, ó, preencher a bolinha, tá bom? E sobe, tá? Essa aqui é a semínima, tá? Se você quiser desenhar também a colcheia, é simples, você vem, faz a bolinha, vem até em cima e faz a colcheia, ou também chamada de bandeirola, tá? Tá bom? São essas notas aí. Então, o que você tem que aprender? Você tem que aprender a desenhar, tá? Não tem jeito. Eu sei que nós estamos numa geração de informática, mas saber desenhar as notas é fundamental. E a tarefa no final do vídeo vai fazer você desenhar as principais notas, que daqui a pouquinho eu vou falar sobre elas. Então, como é que desenha a nota? Muito fácil. Você vem aqui, ó, tá? Sobe e puxa a chavinha. Isso é no caso aqui, é uma colcheia, tá bom? Uma nota de colcheia. Bom, CPI, além de saber desenhar, eu tenho que saber desenhar ela no pentagrama. Como você sabe, tem 5 linhas no pentagrama, né? Então você quer representar, por exemplo, um sol. Você vem aqui, ó, e desenha a bolinha aqui, ó, e puxa, tá? Aí nós temos aí uma semínima no sol, tá? Então é importante você fazer desenhos. Eu vou deixar no link na descrição umas folhas em branco de pentagramas para você fazer vários e vários desenhos até você ficar bom, tá? Eu tô meio ruim, porque eu tenho que apoiar em algum lugar. Deixa eu ver se apoiando fica melhor. Ó, bolinha preta, sobe a nota. Isso aqui é uma semínima. Ó, bolinha preta, sobe a nota. Isso aqui é uma colcheia. Vamos desenhar aqui uma outra nota aqui só para vocês verem. Vamos desenhar aqui também sei lá, uma semicolcheia. Como que é a semicolcheia? Semicolcheia é parecida com essa, ó. Você vem aqui, ó, faz a bolinha, sobe, só que você vai fazer 2 tracinhos, ó, 2 tracinhos, semicolcheia. Vamos desenhar a fusa? Ó, vamos desenhar a fusa, ó. Bolinha, sobe, 1, 2, 3. Isso aqui é a fusa, tá? Cara, é importante demais você saber desenhar as notas e as pausas, né? Por exemplo, nós temos aqui, essa aqui não é a mínima que eu falei com vocês, ó. Deixa eu subir isso aqui, ó. Isso aqui é a mínima, né? Ó, mínima. Como que é a pausa da mínima, né? A pausa da mínima é um negocinho que é meio estranho de desenhar, é uma coisa assim, ó, tá? Esse aqui é a pausa da mínima. Tem gente que faz ela mais bonitinha, eu sou ruim de desenho, uma coisa assim, ó. Pausa da mínima, tá? Então, a pausa da mínima é assim. A pausa da colcheia, né? A pausa da colcheia. Então, o desenho da colcheia você já sabe, é assim, ó. Tá? Tô dando uma olhada para o desenho não ficar tão feio, tá, pessoal? E a pausa da colcheia, você vai fazer tipo uma interrogação, só que ao contrário. É uma coisa assim. Então, treinar desenho é fundamental, tá? Então, eu vou deixar umas guias. Não tenha preguiça em desenhar. Ah, CP, mas eu não uso mais caderno. Não, tem que desenhar, meu querido. Músico não tem atalho para ser músico, não. Você quer ser músico? Então, faz o trem certo. Não vai pela metade, não, que não vai adiantar. Lá na frente você vai sentir falta. Tá bom? Vai por mim, desenha. Se você desenhar, quanto mais você desenhar, mais entra na sua mente, mais você fica bom. Beleza? Então, bacana. Desenha aí e treina fazer as notas. Bom, agora que você entendeu como é que desenha as notas, sabe mais ou menos desenhar, agora a gente vai ver as notas detalhadamente, tá, pessoal? Isso daqui representa, sei lá, 40% da partitura, tá? Sem isso daqui, meu querido, você não avança. Então, presta atenção, arregala o olho, estica os ouvidos, que agora, meu querido, você vai aprender as principais notas musicais que nós temos aí, tá bom? Vamos lá, então. Nós temos aqui, então, o desenho de uma nota. Essa aqui é o desenho padrão, não quer dizer que toda nota vai ser igual a essa. Eu estou dizendo só que é um desenho padrão para você entender o que tem uma nota. Daqui a pouco a gente vai olhar os tipos de nota. Vamos lá. Então, essa aqui é a cabeça da nota, né? Tem nota que só tem cabeça, por exemplo. Não precisa nem de haste, né? Essa daqui, por exemplo, ela é chamada de colcheia. Por que ela é chamada de colcheia? Porque ela tem um colchete. Então, por isso que ela é chamada de colcheia. Então, olha só. Essa nota, ela tem uma cabeça,
ela tem tipo um traço que é chamado de haste e tem isso aqui é chamado de colcheia. E é assim que a gente vai diferenciar uma nota da outra. Como? Primeiro, a gente vai olhar a nota se ela é preenchida, ou seja, se ela é cheia, né, ou é vazia. Se ela for cheia, ela é colorida, toda colorida aqui, ó, tá? Essa é um tipo de nota. Pode ser desenhado uma nota que isso aqui é vazio, já é outro tipo de nota. Se ela tem uma haste, é outro tipo de nota. Se ela tem uma colcheia, é outro tipo de nota. Se ela tem duas colcheias, é outro tipo de nota, tá? Vamos ver então as notas quais são? As notas, basicamente, eu não sei se são todas essas aqui, mas essa aqui representa, sei lá, 99% das notas são essas daqui, tá? Mas você não usa algumas delas aqui não, tá bom? Essa primeira nota aqui, ela é até difícil de encontrar. Eu nunca vi uma música que eu toquei que tivesse essa nota aqui que se chama breve, tá? Essa nota aqui, ó, ela tem uma bolinha vazia. Lembra que eu falei com você se a bolinha é cheia ou vazia é muito importante? Então essa bolinha vazia e ela tem dois traços aqui. Ela é uma nota chamada breve, né? Porque ela é muito lenta mesmo, tá, pessoal? E nós temos aqui uma nota que é a semibreve, que é metade, né, metade da breve, ou seja, ela é mais rápida, ela é 2 vezes mais rápida que a breve, né? Nós temos aqui também a mínima, muito usada, a gente vai usar muito, tá? Mínima, nós temos a semínima, tá? Nós temos a colcheia, nós temos a semicolcheia, que tem 2 tracinhos. A colcheia já sabe, né? Porque a colcheia ela representa o desenho padrão das notas, né? Então toda nota musical que quando você quiser, por exemplo, eu quero desenhar uma nota, né? Eu quero representar uma nota musical. Normalmente representa pela colcheia ou pela semínima. Mas a colcheia ela é muito bonita, por isso que ela é representativa. Então a colcheia ela tem uma bandeirola, um colchete. Nós temos a semicolcheia que tem 2 bandeirolas ou 2 colchetes. Nós temos a fusa que tem 3 bandeirolas ou 3 colchetes. E nós temos a semifusa que tem 4, tá bom? 1, 2, 3, 4. Então é basicamente essas notas que a gente vai usar. CP, quais são as mais comuns? As mais comuns são essas daqui, ó. A mínima, a semínima e a colcheia e a semicolcheia. CP, qual que eu tenho que saber? Qual que eu tenho que estudar e entender? Todas. Qual que é as principais que não posso deixar de saber? Essas aqui, ó, essas 4, né? Mínima, semínima, colcheia e semicolcheia, tá bom? Agora vamos dar uma olhada nessas notas aqui num visual um pouquinho melhor, porque esse visual aqui tá muito arcaico, né? Aquelas visual de Mozart, né? Hoje a gente tem um visual um pouquinho mais moderno, né? Que seria assim, né? Então nós temos aí a semibreve, nem coloquei a breve, né? Porque quase não usa. Nós temos aí a semibreve, que ela tem um valor de 1, né? O quê? O que você determinar. Por exemplo, se você falar que 1 representa 1 segundo, ela vai ser 1 segundo. Ah não, o 1 eu quero que seja 30 segundos. O 1 eu quero que seja 60 segundos. Você que determina o tempo desse 1, tá? Então, tipo assim, é uma nomenclatura musical. É 1. Você que vai falar. Esse 1 é rápido, é lento, o que ele é, né? Então, você que vai falar, tá? Normalmente, nas partituras, vem lá em cima, né? 60 BPM, que a gente viu lá no metrônomo, né? 100 BPM. Então, lá vai falar qual que é a batida, né? Se não colocou é porque o autor deixou livre para você tocar à vontade do jeito que você quiser, tá bom? Então nós temos aí a semibreve, que ela é representada por 1, e ela tem essa pausa aqui, que parece aí, sei lá, um prego, né? Um prego. E depois nós temos a mínima. A mínima, a diferença da mínima é que eu coloquei um tracinho aqui, ó. É uma bolinha vazia que eu coloquei um tracinho. A pausa dela já é o contrário, parece um chapéu, não é um prego, é um chapéu. E ela vale a metade da breve, né? A metade. É sempre assim, a nota que vem abaixo é a metade da anterior, né? Essa daqui é a metade dessa, ou seja, essa é o dobro dessa, né? Muito bem, nós temos a semínima, né? A semínima, ela é uma bolinha preta, toda fechada e um tracinho, né?
essa semínima ela é representada por 1/4, que quer dizer 1/4 da semibreve, né? Ou metade da mínima, né? Se você considerar a mínima como 1, essa aqui vai ser o quê? Meio, né? Então depende do número que você está considerando, né? Normalmente a gente coloca 1 para mínima, né? Porque a maioria das partituras a gente usa semínima. Então a gente considera 1 aqui. Bom, se eu considerar essa aqui 1, essa aqui é o dobro de 1, seria 2. E essa aqui seria 4. Tá entendendo? Depende do tempo que você vai determinar na sua música. Você que determina esse tempo aqui. É só lembrar que as notas mais rápidas, elas são metade da nota anterior. Então, essa aqui é a semínima, é a metade da mínima. Né? Esse número aqui não precisa se preocupar, porque esse número aqui pode variar de diversas formas, você que vai estipular. Né? É um padrão que todo mundo usa, né? Então nós temos aqui a semínima, 1/4, ou meio, ou 1, você que determina o tamanho dela. E ela tem essa pausa com esse desenho aqui interessante, tá? Nós temos a colcheia, que eu já falei para vocês desenharam aí bastante, tá? Essa colcheia aqui, e a pausa dela é bem parecida, só que é ao contrário, né? Ao contrário. E ela representa 1/8 da semibreve, tá bom? Ok? Beleza, nós temos a semicolcheia, que é 2 tracinhos, a pausa também tem 2 tracinhos ao contrário, como vocês estão vendo aqui, tá? E ela é 1/16 da semibreve, tá? A fusa, 3 tracinhos, 1/32 da semibreve. E semifusa, né, 4 é 1/64 da semibreve. Então esse número aqui você não precisa se preocupar, porque esse número varia. Tem hora que eu coloco a mínima como 1. Eu que posso determinar quem é 1, quem é 2, isso aqui não tem problema não. É só lembrar que se eu colocar a semínima como 1, obviamente a mínima teria que ser 2, tá? Então é assim, é só eu imaginar um número, imaginar a nota e aí eu vou estipulando o valor que eu quero. Não precisa se preocupar com esse número aqui não, tá bom? Esse número aqui é em relação à semibreve. Se eu quiser excluir e deixar só semínima, vai ser outro valor, tá bom? Bom, então vamos entender aqui como é que funciona para vocês ficarem craques. Então nós temos as notas lentas. O que são notas lentas? Assim, ó, pá. O que são notas rápidas? Pá, 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 pá. Notas rápidas, né? Notas lentas, pá. Notas rápidas, pá, 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 pá. Notas mais rápidas, pá, 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 pá. Tá vendo? Isso são tempos, né? Então nós temos aqui, no padrão da música, né? Teremos aí então a semibreve, né? Que a breve quase não usa, a gente usa mais a semibreve. A semibreve representaria aí 4 tempos, né? Vamos se dizer assim. Então, o que é a semibreve? Vamos supor, eu faria assim, ó. Aí, tocaria, né? A nota, ó. 1, 2, 3, 4. Toca de novo. 1, 2, 3, 4. Vocês estão vendo que a nota está durando 4 tempos, né? Então, o que é uma nota de um tempo? 1, 2, 3, 4, né? Uma nota tem um tempo, mas uma nota de 4 tempos, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vocês estão vendo? Ela dura. É tipo assim, se apertar, né? É poucos instrumentos que fica ressoando, tipo órgão. Quando você aperta o órgão, ele quanto tempo eu quiser, tá? Então as notas mais lentas seríamos aí a semibreve, que tem aí 4 tempos. Depois nós vamos ter a mínima, que tem 2 tempos, né? E a semínima muito usada, que é 1 tempo. A colcheia, metade da semínima, que seria, no caso aí, meio tempo. A semicolcheia, 1/4 de tempo. A fusa, 1/8 de tempo. E a semifusa, 1/16 de tempo. Sempre olhando aqui a mínima, né? Vocês viram que agora variou, né? Antes aqui, essa aqui era 1/64, né? Por isso que eu falei para vocês não prestar atenção nesse número. Esse número aí não tem nada a ver. Nesse caso aqui, quem é a minha nota principal
é a semínima. Eu estou dizendo que ela é 1. Por isso que as outras estão variando em relação a ela. Não, se a semínima é 1, o dobro de 1 é 2. 4 vezes de 1 é 4, tá vendo? E aí você tem as variações aqui, ó, né, que você pode representar. Ó, se eu quiser olhar em relação à mínima, por exemplo, né? Então, o que é a mínima? A mínima é igual a 2 semínimas, igual a 4 colcheias, a 8 semicolcheias, a 16 fusa e 32 semifusa, tá? Então, tá vendo que cada nota que eu colocar como padrão vai ter uma variação, né? Se eu quiser colocar essa aqui como padrão, né? Eu falo que essa aqui é 1, né? Então eu vou dizer aqui, ó, o que é uma colcheia? É 2 semicolcheias igual a 4 fusas igual a 8 semifusas. Então depende da nota que eu coloco como padrão. É só lembrar a grade das notas, a ordem, e lembrar que quanto mais elas vão ficando rápidas, é a metade. Se vai ficando mais lentas, é o dobro, né? Então, notas lentas, ela tem tempos maiores. Notas curtas, ela tem tempos rápidos. Então, é só notar isso aqui, que a variação é sempre de 2 em 2, né? Ou é dividido por 2 ou multiplicado por 2. Tranquilo, pessoal? Fácil demais? Então, essas notas aí são muito importantes. Inclusive, na tarefa que eu vou deixar para vocês, é para vocês saberem desenhar, saber os tempos e as pausas, tá bom? Muito importante. Bom, vamos agora resumir tudo para vocês entenderem. O que eu falei hoje? Eu falei de muita coisa, né? Falei de muita coisa. Vamos tentar resumir. Bom, numa partitura tem várias coisas importantes. Entre elas, o pentagrama, né? A clave que a gente está olhando e os compassos, né? O que são compassos? São organização dos tempos. Os tempos são organizados aqui para facilitar a nossa visualização. Então, nós temos aqui, ó, entre uma haste e outra, um compasso. Entre outra haste, outro compasso e assim por diante. É através dessas hastes amarelas que eu consigo visualizar cada compasso. Esse aqui é o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, certo? Bacaninha? Vamos ver agora o que mais. Ó, nós vimos que na hora que eu toco uma nota, por exemplo, eu toquei aqui, ó, Sol, Lá, né? Sol, Lá, beleza. Nós temos 2 pulsações, né? O espaço entre uma pulsação e outra é chamado de tempo. O momento que eu toco e sai o som é chamado de pulso, né? Então nós temos aqui os espaços, o tempo e aí muita gente confunde, porque o tempo e o pulso é praticamente igual. Por quê? Porque aqui nós temos 2 tempos, né? E nós temos também 2 pulsos. Só que o tempo pode variar, né? O tempo pode ser rápido ou pode ser lento, de acordo com o tipo de nota. Essa nota aqui, por exemplo, é uma nota colcheia, é muito rápida, né? É uma nota mais rápida. Nós tivéssemos aqui uma mínima, uma breve, seria notas mais lentas. Então o tempo varia de acordo com a nota que você está usando aqui, tá bom? Então aqui nós temos 2 pulsos separados por um intervalo de tempo aqui, né? Que no caso aqui, se eu for considerar, por exemplo, a mínima como 1, né? Vamos supor que eu considero a semínima como 1. A colcheia é metade da mínima, então é metade do tempo, né? Então cada colcheia seria meio, né? Como são 2 colcheias, o tempo é 1, né? Bacana, pessoal? Tá dando para entender? Bom, continuando aqui, ó. Vocês viram que as notas variam, né? Por exemplo, essa nota aqui é uma nota lenta, ela tem 4 tempos. Então eu toco ela, ó. No caso ali é um sol. Sol. Aí eu vou contar, ó. Sol. Sol. 4 tempos, né? 4 tempos. Vamos de novo? Sol. Ela fica durando por 4 tempos. Não necessariamente ela precisa ressoar. Eu preciso esperar 4 tempos para poder ir para outra nota. Porque tem, por exemplo, instrumento, violão. Ele toca seco, ele não fica ressoando. Mas eu sei que eu tenho que esperar 4 tempos para poder ir para a próxima nota. Tá bom, pessoal? É importante saber isso aí. Semicolcheia. Isso aqui é uma semicolcheia. É uma nota bem mais rápida do que essa.
Se essa aqui representa 4 tempos, essa aqui representa 1/4 do tempo, né? Então vocês têm que entender que temos notas rápidas e notas lentas. Bacana? Nisso aqui a gente resumiu tudo. Então o que seria pulso? O momento que o som sai. O que seria tempo? É o intervalo entre o som saiu, o outro som vai sair. Então esse intervalo entre os sons é o tempo, né? Nós temos aí o compasso, que é a separação das notas para organizar, para deixar tudo bonitinho. Nós temos aí os tipos de nota, cada nota tem tempos diferentes e assim você consegue formar a sua queridona música, tá bom, pessoal? Bom, e agora a gente vai para o exercício, tá? Eu considero o exercício a parte mais importante de tudo, sim. Se você entender tudo que eu falei, porque é muito difícil de entender, mas se você entendeu tudo que eu falei e ainda ficou dúvida, você vai conseguir tirar essas dúvidas fazendo exercício, pegando o instrumento e praticando. É assim que você tira as dúvidas. Não adianta, você pode ver isso aqui, pode ficar cego. A primeira aula, por exemplo, vamos supor que você está vendo minha aula hoje e você não está entendendo nada. Daqui a um tempo, quando você treinar, você vai assistir essa aula aqui como se não fosse nada. E você ainda vai achar erro no que eu falei, né? Então, porque você está mais avançado, você vai avançando no nível. O que faz você avançar nível é treinamento, tá, pessoal? Eu considero o treinamento a coisa mais importante na música, tá? Mais importante que a aula, né? Não adianta nada você estudar matemática sem fazer exercício. O exercício representa 90% do aprender matemática, tá? 10% é só a aula. Se você não fizer exercício nem música, não adianta nada. Tem que pegar o instrumento e praticar pelo menos 15, 20 minutos todo dia, tá bom? Então vamos lá. Hoje, o exercício de hoje são 3 coisas. Você vai desenhar todas as notas mais comuns informadas neste vídeo. Quais são as notas mais comuns que eu falei hoje? Eu falei da mínima, da semínima, da colcheia e da semicolcheia, tá? São notas muito usadas. Você vai tentar desenhar no papel, eu vou deixar aí a pauta em branco com as pentagramas para você tentar desenhar. Você vai desenhar tanto a mínima, a semínima e tentar desenhar. E também as suas pausas. Ao passo que você vai estar desenhando, você vai falar a nota. Porque quando você mexe o dedo e fala, isso facilita a assimilação do conhecimento, né? Ele entra mais fácil na sua cabeça. Vai desenhar. Ah, estou desenhando agora uma mínima. Ah, agora eu vou desenhar uma colcheia. Ela tem um colchete aqui, ó. Agora eu vou desenhar uma semicolcheia, que tem 2 bandeirolas, ou 2 colchetes, né? E você vai desenhando e vai falando, desenhando e falando o nome da nota. Depois que você desenhar as notas, você vai desenhar a pausa. Ah, agora eu vou desenhar uma semibreve. Como que é a pausa da semibreve? Ah, o CP falou que a pausa do semibreve é o prego. Ah, então vou desenhar o preguinho. E a pausa da mínima? A pausa da mínima é o chapeuzinho. Desenho o chapeuzinho. E a pausa da semínima? Isso parece uma interrogação aqui ao contrário, um trenzinho meio esquisito, né? Então você vai desenhando as pausas, vai desenhando as notas até que você domine todas as notas. Quando é que eu vou ficar bom? Por exemplo, eu acredito que você vai gastar, se por exemplo você gastar 20 minutos todo dia, durante uma semana você sabe o nome de todas as notas, das pausas, tranquilamente, tá? Devagar, sem estresse. Não adianta nada você ficar 20 horas num dia, sua cabeça vai doer e você não vai assimilar o conteúdo. É melhor fazer 20 minutos todo dia para assimilar. Você vai lá todo dia no caderno de desenho e coloca mínima, semínima, desenha, fala o nome, desenha, fala o nome. Depois você desenha e fala o nome das pausas. Daqui a pouco você decorou tudo e nem viu, e nem sentiu dor e nem nada, né? Vai ser muito fácil, tá bom? Então o exercício aí é este. Você vai falar para mim também qual que é a diferença de compasso, pulso e tempo, tá? Eu falei todos eles aqui nesse vídeo, então se você não sabe, assista o vídeo de novo até que você entenda qual é a diferença de compasso, pulso e tempo. E para terminar, nós vamos tentar tocar a música a seguir, né? A música que eu vou deixar para você tentar tocar no seu instrumento, seja ele o violão, o teclado, o que você quiser, dá na mesma, é só seguir a partitura, tá?
Essa partitura está na clave de Sol, não precisa preocupar com mais nada. Aqui está falando que é um tempo 145, mas a gente não precisa usar 145, você pode usar o tempo que você quiser. Nós vamos tocar essa música aqui que foi na cruz, tá? Bem facinho. Foi na cruz, onde um dia eu vi. Ela está uma versão que pode soar um pouquinho chata e diferente. Por quê? Porque é uma versão mais fácil para você tocar. É claro que tem algumas coisas mais complexas nessa música que eu tirei para não ficar tão difícil para vocês, tá? Então é uma versão bem fácil para vocês tentarem tocar aí no seu instrumento. Não é a versão original, tá, pessoal? Porque não tem como você começar com a versão original. Nós estamos fazendo versões mais fáceis para você. Por isso que você pode falar, mas essa nota tá soando estranha, é porque o tempo dela era outro, né? Então tenta tocar aí no seu instrumento e fica bacana, tá bom, pessoal? Galera, eu acho que o vídeo de hoje era isso, vai ficar 1 hora ou mais, mas eu queria passar essa primeira parte aí para vocês. Na próxima aula vai ser show, que a gente vai tentar identificar os compassos, se é ternário, quaternário, compasso composto. Vai ser muito bom, né, para a gente ampliar o nosso conhecimento. Provavelmente semana que vem ou um pouquinho mais, 15 dias no máximo, a gente vai trazer na próxima aula aí, tá bom? Obrigadão, fique com Deus e fui, queridão!